Olá, a gente vai direto ao ponto aqui. Gestão de ativos elétricos. Isso não é só um custo técnico numa planilha. A gente vai ver como, na verdade, isso está no centro da estratégia de qualquer grande negócio. Para começar, uma pergunta que muda a perspectiva de tudo. Uma falha elétrica. É só um problema técnico para os engenheiros resolverem? Ou é o começo de uma crise financeira que pode abalar a empresa inteira? R$ 50.000. E esse número é por hora. Uma hora de produção parada pode custar mais do que isso. Agora, multiplica isso por um dia, 2 dias. De repente, um problema que parecia técnico vira um rombo de milhões no balanço. É fácil esquecer disso no dia a dia, né? A gente trata a energia como se fosse algo garantido, como água saindo da torneira. Mas a realidade é que o sistema elétrico é o sistema nervoso da indústria. Quando ele falha, tudo para. E para na hora. A automação, os motores, a inteligência de dados, tudo apaga. É um colapso, sem aviso. Ok, então vamos mergulhar na primeira parte. A gente vai descobrir como esses riscos elétricos, muitas vezes, ficam escondidos, invisíveis no balanço, mas corroendo os resultados em silêncio. O que a gente vê aqui é um verdadeiro efeito dominó. Uma única falha não afeta só a produção. Ela destrói o EBITDA. Ela transforma o OPEX, que estava todo planejado no orçamento, num CAPEX de emergência caríssimo. E o mais crítico de tudo, ela expõe a diretoria a uma responsabilidade jurídica pessoal. É o famoso risco no CPF. Isso sem nem começar a falar do prêmio do seguro que vai lá para cima e do arranhão na reputação ESG da companhia. Isso tudo nos leva, obrigatoriamente, a uma mudança de mentalidade. É a transição do modelo reativo, daquele herói da manutenção, para um modelo estratégico, o do gestor de ativos. E essa imagem deixa a diferença bem clara. O modelo antigo, do herói que corre para apagar o incêndio, é arriscado, depende de uma única pessoa e o custo é sempre uma surpresa. Já o novo modelo, o da governança, tem o foco em prevenir o incêndio. É um processo, é sistêmico e, o mais importante, traz previsibilidade para o caixa. É a diferença entre contar com a sorte e contar com a estratégia. E aqui tem um ponto fundamental para a liderança. Achar que tem uma pasta cheia de laudos de NR10 é uma proteção, é um erro. Papel não é um escudo. Em caso de acidente, a responsabilidade da diretoria é pessoal e não dá para transferir. A proteção de verdade vem da engenharia, não de um arquivo. Certo, então como a gente constrói essa governança de verdade? A estratégia, o porquê de tudo isso, começa com um padrão que é reconhecido no mundo todo. O coração da ISO 55001 é o SAMP, o Plano Estratégico de Gestão de Ativos. Pensa nele como se fosse uma ponte. De um lado da ponte estão as metas do negócio, continuidade, segurança, lucro. Do outro lado está a execução técnica, o chão de fábrica. O SAMP é o que conecta esses dois mundos. É onde a estratégia vira engenharia. O processo tem um caminho bem lógico. Primeiro, a gente define os objetivos da empresa. Depois, cria o plano estratégico, o SALP, para alcançar esses objetivos. E, por fim, traduz esse plano em ações técnicas bem concretas, que é o plano diretor elétrico. É um fluxo claro, de cima para baixo. Isso nos traz para a ferramenta prática que faz a estratégia virar realidade. O PDE é o como e o quê da execução. O PDE é exatamente isso. Ele materializa o plano estratégico. É aqui que aquela visão de alto nível se transforma num roteiro, num mapa detalhado para toda a infraestrutura elétrica da indústria. E os benefícios são muito tangíveis. O PDE permite que os investimentos sejam feitos com base em risco de verdade, considerando tanto a produção quanto a segurança. Ele oficializa critérios para paradas seguras, criando o que a gente chama de engenharia defensável, que protege a diretoria juridicamente. E, claro, ele troca aquele gasto de emergência por um investimento estratégico de CAPEX. Essa é uma das ferramentas mais poderosas do PDE, os gatilhos técnicos de parada. Basicamente, são regras claras, baseadas em dados e engenharia, que dizem quando um equipamento se tornou perigoso demais para continuar operando. Isso tira a decisão das costas da equipe de operação, que vive sob pressão, e a transforma numa decisão do sistema de governança. Acaba com o acho que dá para ir mais um pouco. Quando todos esses elementos se juntam, a estratégia, a governança e a execução técnica, eles criam o que a gente chama de blindagem energética. É uma estratégia completa que protege o negócio inteiro e não só uma máquina. Exato. Não se trata só de evitar que um disjuntor desarme, se trata de construir uma fundação técnica sólida para as decisões executivas. É essa base que vai garantir crescimento,
previsibilidade e uma governança corporativa que funciona na prática. E é por isso que essa frase é tão importante. A verdadeira integridade dos ativos elétricos, ela não nasce num manual técnico nem numa lista de verificação de normas. Ela nasce lá em cima, na diretoria, com a decisão executiva de tratar o sistema elétrico como ativo estratégico que ele realmente é. No fim das contas, todo líder deveria pensar sobre isso. Porque depois de um acidente, a pergunta muda de figura. Ninguém vai querer saber qual foi o parafuso que soltou. A pergunta real vai ser: a decisão de operar com aquele nível de risco estava sustentada por uma engenharia robusta? Porque governar o sistema nervoso industrial é, em última instância, governar a própria sobrevivência do negócio. A decisão final é estratégica, a base é técnica e a proteção é do resultado da companhia.